Exército Brasileiro está comprometido com a estabilidade democrática e o respeito à Constituição Brasileira de 1988. Esse foi o recado claro deixado pelo comandante do Exército Brasileiro, o general Paulo Sérgio, que falou hoje, no Dia do Soldado, direto do quartel-general do Exército Brasileiro em Brasília, com a presença do presidente da República e dos presidentes da Câmara e do Senado. Paulo Sérgio deu um recado que deve ser ouvido por todos nesse momento de instabilidade política e institucional. Eu separei um trecho do que disse o comandante e eu convido você para ouvir comigo. Sob a autoridade do Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas e integrado à direção superior do Ministro da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma, irmanado com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre pronto a cumprir sua missão, delegada pelos brasileiros na Carta Magna. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da força terrestre. No seu dia, agradecer a você, soldado, é mais que um dever, é um gesto que nos enche de satisfação e orgulho. A você, soldado, cujo modo de vida é servir incondicionalmente e em permanente estado de prontidão. A você, soldado, que se solidariza e ajuda a nossa gente sem hesitar. A você, soldado, que lutando sem temor, derramou seu sangue além fronteiras, no continente e nos campos da Europa, pela defesa da democracia e contra o totalitarismo. Você ouviu aí um trecho do que disse o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, hoje, no Dia do Soldado. O comandante começou falando sobre Caxias e destacando que Caxias era um pacificador. O que exortou Paulo Sérgio, exortou os brasileiros, as instituições democráticas brasileiras, a se unirem em torno da estabilidade do país, para o progresso do nosso povo. Essa é a mensagem das Forças Armadas brasileiras. Para aqueles que acreditavam ou ainda acreditam em uma intenção golpista do Exército, me parece que esse é um recado extraordinário, como o dia de hoje, um símbolo para que fique claro que as Forças Armadas não embarcarão em aventuras golpistas. E esse recado do comandante do Exército, ele foi um discurso lido de cerca de mais ou menos 10 minutos, que eu vou exibir aqui nesse vídeo na íntegra daqui a pouco, mas antes de exibi-lo, eu gostaria de destacar, de fazer uma análise desse discurso, que eu ouvi várias vezes hoje pela manhã, e na análise desse discurso é importante destacar a posição tomada pelo general Paulo Sérgio ao falar para o presidente da República, a quem chamou de comandante supremo das Forças Armadas, que é o que diz a Constituição, a nossa Carta Magna. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas, mas o mesmo comandante do Exército disse também que o compromisso das Forças Armadas é com a Constituição brasileira, com a defesa das instituições democráticas e com a garantia da lei e da ordem. Deixou explícito em sua fala, exortando seus comandados
a cumprirem a sua missão para fortalecer a democracia contra o totalitarismo. Essa é a posição do general Paulo Sérgio, que nesse momento de instabilidade política, onde se fala em uma ruptura institucional, onde o mundo político se assombra com a possibilidade de uma ruptura entre as instituições da democracia, porque há um conflito posto público entre a presidência da República, portanto, o poder executivo, e o poder judiciário. De um lado, o poder judiciário está investigando o presidente da República e seus apoiadores, além de alguns dos seus auxiliares. Também investiga seus familiares. O judiciário tem processos abertos de investigação, aonde o presidente da República consta como um dos principais investigados. Denúncia feita pelo Tribunal Superior Eleitoral ao Supremo Tribunal Federal dá conta de que o presidente teria cometido crime de responsabilidade ao atacar a Justiça Eleitoral, a rigidez do processo eleitoral brasileiro, pondo em dúvida que os resultados não são confiáveis, colocando os servidores públicos da Justiça Eleitoral sob suspeita, notadamente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente responsável neste momento pela Justiça Eleitoral e que será sucedido para as eleições do ano que vem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O mesmo Alexandre de Moraes, que é o relator da denúncia feita pelo TSE ao STF. Uma denúncia gravíssima, que pode resultar, inclusive, na inelegibilidade do presidente da República. Além dessa investigação, existem outras que envolvem, inclusive, apoiadores do presidente, deputados federais, artistas e blogueiros, youtubers, influenciadores políticos que seguem o maior influenciador político da República, que é o presidente Jair Bolsonaro. Esses estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos deputados federais está preso. Outro deputado federal, apoiador do presidente, teve sua casa invadida pela Polícia Federal sob autorização da Justiça, apreendido da Procuradoria-Geral da República, numa operação de busca e apreensão, porque este deputado federal estaria envolvido numa organização criminosa que pretende invadir e ocupar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal por ocasião do 7 de setembro. O próximo dia 7 de setembro, o 7 de setembro que antecede os 200 anos de independência a serem comemorados em 2022. Nesse 7 de setembro, nós não teremos os desfiles das Forças Armadas. Não haverá desfile porque nós estamos no meio de uma crise sanitária, de uma pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2, que permanece adoecendo, infectando e matando muitos brasileiros. Mais de 600 mil brasileiros e brasileiras tombaram diante dessa doença pandêmica, dessa infecção que ainda, infelizmente, está entre nós e ainda não foi debelada, apesar dos esforços do Sistema Único de Saúde. Senhoras e senhores, diante desse conflito entre o Judiciário, nós temos a Presidência da República, o Poder Executivo. E no Poder Executivo está o presidente legitimamente eleito por voto direto através da urna eletrônica, com mais de 57 milhões de votos na segunda votação.
ganhou o primeiro e o segundo turno em 2018, elegeu-se presidente da República, tem imunidade presidencial e está governando desde 18, com mandato previsto até 22, com direito à reeleição. O presidente da República poderia ter discutido os processos dos quais é investigado, ele e seus aliados, no âmbito dos processos, nos autos, mas decidiu trazer esses autos a público e fazer um debate público em lives distribuídas pela internet. Um debate com a justiça, acusando membros da justiça de cometerem crimes sem apresentar as devidas provas. Por último, o presidente da República, nessa escalada de crise institucional, decidiu por acusar o ministro Alexandre de Moraes de quebra de decoro, acusar o ministro Alexandre de Moraes de estar extrapolando em suas funções. E por isso, o presidente da República, de forma inédita na nossa democracia, está pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. Encaminhou um pedido de impeachment que está sob análise do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que é do Democratas de Minas Gerais. Rodrigo já disse que não vê causa de pedir, que o pedido do presidente da República não procede juridicamente. Muito provavelmente esse pedido será arquivado sem nem passar por análise dos membros do Senado Federal. É possível que, se for colocado em votação, seja rejeitado por ampla maioria. Mas só o fato de pedir, repare, impõe um embate político que pode ter consequências imprevisíveis. Os próximos capítulos estão aí e serão acompanhados ao vivo pela imprensa e por esse mundo digital cada vez mais conectado, que nos revela tudo o que acontece no poder, tudo o que acontece nas hostes do poder. Antes, os golpes e autogolpes poderiam ser dados na surdina, na calada da noite, ninguém via, ficava sabendo. Hoje, com certeza, qualquer movimentação dessa será transmitida ao vivo e acompanhada por todos os cidadãos interessados, eleitores brasileiros. As eleições estão ameaçadas, muitos dos seguidores do presidente nem querem eleições, o próprio já disse que talvez essas eleições não ocorram, porque não concorda com o processo eleitoral que o elegeu, inclusive. Desconfia da honestidade daquele processo que o levou ao poder. E nesse momento põe em dúvida não só as instituições democráticas, mas com esse movimento insufla a sua base eleitoral a atacar o Supremo Tribunal Federal e principalmente os ministros Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que investiga o presidente da República, seus familiares e apoiadores, tendo prendido alguns, determinado busca e apreensão para outros e ainda pode prender mais gente. O que fará o presidente da República se for convocado a depor no inquérito das fake news, como está previsto? Ele se recusará a depor? Ele desobedecerá a ordem judicial? É uma questão que nós não sabemos. Haverá, no dia 7 de setembro, uma invasão dos apoiadores do presidente ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, à força? Essa invasão será uma ocupação permanente? Ou será apenas para quebrar tudo num dia de feriado, onde nem os congressistas estão no Congresso,
nem os ministros do STF estão no STF. O objetivo é promover uma baderna, um quebra-quebra na Praça dos Três Poderes? Ou uma ocupação de forma que inviabilize o funcionamento das instituições democráticas? Não sabemos. Não sabemos, e o que sabemos é que nem de um lado, do Judiciário, nem do outro, do Poder Executivo, existe qualquer tipo de ponte para a negociação. As pontes que foram, a tentativa de construir determinadas pontes, ela foi abortada, né? Essas tentativas foram abortadas, estão sendo abortadas. E, ao que parece, o que se tem nesse momento é de um lado e de outro, né? Porque aí nós começamos a enxergar dois lados. De um lado e de outro existe um recrudescimento, né? Uma vontade de ver até onde vai, até onde cada um é capaz de ir. E o Judiciário pode ir bem longe. O Judiciário pode, inclusive, avançar significativamente, prendendo ainda mais gente e determinando busca e apreensão em outras tantas residências. O que pode o presidente da República? Pode dar um autogolpe e estabelecer um regime totalitário no país? Terá o apoio das Forças Armadas? Terá o apoio das polícias militares dos estados brasileiros? Como se parece ter organizado um 7 de setembro gigante, com o objetivo de que os militares atuem politicamente, façam um protagonismo político, algo que é vedado explicitamente pela Constituição, pelo Código Militar, o Código Militar que todos juraram cumprir. Quem serão aqueles que aparecerão, que darão a cara para bater, como os líderes dessa manifestação paramilitar que caminha para um motim? Esse motim, ele vai acontecer? O objetivo é tornar o presidente da República um manda-chuva, um ditador? Alguém que governa sem dar satisfação a ninguém? Sairemos de um regime democrático para um regime totalitário? Aparentemente, não será com o apoio do Exército. Acompanhe agora a fala completa, o discurso completo do comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio, que me impressionou positivamente com esse discurso revelador de que as Forças Armadas não estão dispostas a embarcar numa aventura totalitária em apoio a um governo e deixando de lado as suas obrigações constitucionais. A palavra, com excelente discurso que vale a pena ouvir, do comandante Paulo Sérgio. Do Dia do Soldado, 25 de agosto de 2021, abre aspas, contar os seus feitos requer imenso esforço de concisão. Não há eloquência capaz de fazer sua figura ainda maior. Seu principal atributo foi a simplicidade na grandeza. Meus comandados, as palavras inspiradas na homenagem do Visconde de Toné, nas despedidas ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, sintetizam o que foi a vida do mais ilustre soldado do Brasil e trazem à reflexão a essência dos soldados que somos. Almas simples, mas grandiosas na defesa da pátria. Com entusiasmo, celebramos a memória do patrono do Exército Brasileiro e reverenciamos nossos militares, homens e mulheres, que abraçaram o nobre sacerdócio de servir ao país com abnegação
e sem medir o sacrifício próprio e da família. Foi na caserna que Caxias teve forjadas suas admiráveis virtudes. Em mais de 50 anos de serviços dedicados ao nosso povo, de cadete a marechal, Caxias pautou sua conduta pelo caráter íntegro, honrado, sereno e justo, ao tempo em que foi modelo de bravura e de atitude profissional e resoluta no cumprimento do dever. O esplendor de sua carreira recebeu o batismo de fogo na luta pela consolidação da independência. Ganhou vulto na pacificação dos conflitos internos que ameaçavam a unidade nacional e consagrou-se nas campanhas externas em defesa do Brasil. Na vida política nacional, Caxias foi senador e presidente do Conselho de Ministros, notabilizando-se nas tribunas do Parlamento como indelével exemplo de honestidade, ética e postura pública. O resultado de seus feitos traduziu-se sempre no restabelecimento da paz, na restauração da lei e da ordem e na manutenção da integridade do país. Enaltecida pelo povo brasileiro, a atuação de Caxias foi marcada pela conciliação, pela superação de posições antagônicas e, sobretudo, pela prevalência da legalidade, da justiça e do respeito a todos. Enfim, Caxias foi notável líder militar, estadista e herói. Representa, portanto, a expressão máxima do soldado e do cidadão. Com justíssima razão, a história o proclama conselheiro da paz, o pacificador do Brasil. Fiéis herdeiros do legado de Caxias e alicerçados na hierarquia, na disciplina e nos valores pátrios, os soldados de ontem e de hoje, da ativa e veteranos, e suas estimadas famílias, formam a genuína alma do Exército, retrato fiel de nossa sociedade e são o patrimônio mais valioso de nossa instituição. Graças a você, soldado, a identidade do Exército Brasileiro é moldada pelos valores militares que você cultua e pratica. Graças a você, soldado, contamos com um Exército forte, capaz e coeso, respeitado nacional e internacionalmente, cuja história funde-se de maneira indissolúvel com a própria história da nação brasileira. Um exército que se moderniza e se transforma continuamente, inserindo-se na era do conhecimento e ajustando-se às demandas das novas gerações. Graças a você, soldado, na fronteira, nas cidades, nos distantes rincões, a qualquer hora e sob quaisquer condições, o Exército, braço forte da nação, preserva a integridade do território, combate os ilícitos ambientais e transfronteiriços e salvaguarda os interesses nacionais. Graças a você, soldado, provido de sólido sentimento de solidariedade, nos unimos para dar forma à mão amiga do Exército, que se estende a todos os brasileiros em prol do bem-estar social, nas situações de calamidade, na distribuição de água no semiárido nordestino, no apoio de saúde aos indígenas, na construção de estradas e ferrovias, no apoio à vacinação, na preservação dos biomas, na acolhida de irmãos estrangeiros, no estímulo à cultura e aos desportos, bem como na histórica e significativa contribuição com a comunidade internacional na manutenção da paz. Graças a você, soldado, testemunhamos o obstinado esforço e o empenho diuturno do Exército para preservar vidas e ajudar a população nas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19,
nesse mistério, ombreando com os profissionais de saúde, verdadeiros heróis de branco. Sob a autoridade do Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, e integrado à direção superior do Ministro da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma, e irmanado com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre pronto a cumprir sua missão, delegada pelos brasileiros na Carta Magna. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da Força Terrestre. No seu dia, agradecer a você, soldado, é mais que um dever, é um gesto que nos enche de satisfação e orgulho. A você, soldado, cujo modo de vida é servir incondicionalmente e em permanente estado de prontidão. A você, soldado, que se solidariza e ajuda a nossa gente sem hesitar. A você, soldado, que lutando sem temor, derramou seu sangue além fronteiras, no continente e nos campos da Europa, pela defesa da democracia e contra o totalitarismo. A você, soldado, historicamente reconhecido por suas virtudes cívicas, éticas e morais, que Caxias soube tão bem praticar. A você, soldado, a gratidão por tudo que fez e faz pela nação brasileira. Presto a você, soldado, a minha mais vibrante e respeitosa continência. O momento desta justa homenagem aos soldados, que muito contribuíram e contribuem para a unidade e a grandeza do Brasil, nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. Neste curto tempo, desde que assumi o comando do Exército, estive presente junto à tropa em diversos locais do país, acompanhando o seu contínuo preparo, o elevado nível de capacitação e prontidão da Força Terrestre que pude constatar e, principalmente, o profissionalismo, a liderança, o entusiasmo e a coesão de nossos militares têm ratificado a plena certeza de que honramos nossos antepassados ao continuarmos a fazer do Exército Brasileiro essa instituição que tem merecido a ampla aprovação e a confiança do povo brasileiro. Meus comandados, mantenhamos sempre a fé inabalável na missão do Exército Brasileiro e a crença nos princípios da nossa nacionalidade. Sob as bênçãos do Todo-Poderoso Deus dos exércitos, iluminados pelo espírito patriótico, pacificador e conciliador de Caxias, sejamos, junto aos irmãos brasileiros, inspiradores de paz, união, liberdade, democracia, justiça, ordem e progresso, que o nosso povo tanto almeja e merece, dedicando-nos inteiramente à defesa da soberania nacional e ao bem do nosso amado país. Soldado brasileiro, parabéns pelo seu dia. Orgulhe-se, pois sua alma singela é e sempre será de têmpera forte como o aço da invicta espada de Caxias. Brasil! Você ouviu aí o comandante do Exército Brasileiro, General Paulo Sérgio, que fez esse discurso hoje, no Dia do Soldado. Eu me defino como um nacionalista, como um patriota. E desde criança acreditei nos valores brasileiros, na identidade brasileira.
Sonho com o dia em que esse país se transformará numa nação. O sentimento de nação aflore em todos nós, brasileiros e brasileiras. Mas eu sinto muito mesmo, que o Dia da Pátria, o Dia da Independência, um símbolo nacional, tenha se transformado num dia dedicado ao conflito, ao início de um manifesto de guerra civil, de desobediência de motim, de divisão dos brasileiros entre os brasileiros que prestam, os brasileiros de bem e os brasileiros que não prestam. Esse tipo de visão divisionista é o que precisa ser combatido fortemente, esse tipo de visão de que nós somos vários povos e uns não prestam, outros prestam, uns são melhores porque nasceram em determinados estados, outros são piores porque nasceram em estados mais pobres. Essa é uma visão absolutamente equivocada. E eu sonho no dia em que nós nos encontraremos, todos nós brasileiros como nação, talvez em 22, nos 200 anos da independência, ou em outro momento, mas acredito que um dia isso ocorrerá. Que todos nós brasileiros iremos comemorar a nossa independência sem esse ranço, sem passar por essa situação constrangedora de que teremos que nos dividir, teremos que nos separar, temos um inimigo interno a ser combatido. Isso não existe. O debate político, a disputa política é absolutamente natural e é justamente no ambiente democrático onde ela se resolve, no voto direto, o voto independente, livre, soberano, secreto, universal. E é justamente nesse processo político que nós resolvemos as nossas diferenças. É nesse embate democrático que nós devemos manter as nossas diferenças. Quem está fora do espectro democrático, aqueles de esquerda que querem um governo onde só quem manda é o Estado e onde o Estado manda em tudo e manda em todos, e todos nós somos escravos do Estado, né? Os extremistas de esquerda, os extremistas de direita que querem um Estado forte, mas que é um Estado exclusivista, reacionário, que não aceita as diferenças. Esses extremistas, fascistas, comunistas, esses não são do espectro democrático, estão fora do espectro democrático. O debate político, portanto, senhoras e senhores, é dentro das linhas delimitadas pela Carta Política de 1988. Eu espero que em 22 a gente possa ter uma reconciliação, mas torço que ela possa acontecer o mais rápido possível. Essa estabilidade, essa pacificação exortada pelo general Paulo Sérgio no seu emblemático discurso do Dia do Soldado. Senhoras e senhores, eu sou Arquimedes de Castro. Este é o meu laboratório de comunicações. Você pode encontrar vários vídeos aqui falando sobre os mais diversos temas, análises de conjuntura e outros conteúdos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe suas críticas sem nenhum problema, fique à vontade. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa dessa informação. E até a próxima.